Olá a todas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma base de um biquíni. Para vocês, em cima dessa base, construir o modelo que vocês quiserem. Certo? Para a gente encontrar a base do biquíni, a gente vai precisar da altura do nosso busto, para vocês entenderem melhor. A altura que vocês querem que cubra o seu busto. E depois a largura. A forma de medir é dessa forma aqui, ó. Você vai medir a altura do seu busto e a largura do seu busto, ok? É desse jeito que você vai medir o seu busto. Com essas duas medidas você já consegue fazer o seu biquíni. Vamos lá agora para a nossa modelagem. Como a gente só tem duas medidas para já, a gente vai pegar nessas duas medidas para fazer o nosso retângulo. Para começar o nosso retângulo, como sempre, a gente vai deixar uma margem. Vamos aqui deixar uma margem para começar a nossa modelagem. Essa margem, eu estou deixando aqui 2 centímetros, certo? E a nossa medida a gente vai colocar aqui. Eu vou marcar aqui, que aqui vai ser o ombro, vou colocar assim para a gente identificar melhor. E aqui vai ser a cintura. Pronto. Aqui eu vou colocar a minha altura do busto que eu medi. Essa altura de busto é a altura final que você quer que o seu biquíni feche. Que o seu biquíni que cubra o seu busto na altura. E depois aqui eu vou colocar o contorno do meu busto. Na minha largura, de um lado para o outro, eu vou achar o meio dela. Vou marcar o meio. E vou puxar um traço para cima. Esse meio é para a gente achar agora o nosso retângulo do biquíni, certo? E agora nesse meio eu vou puxar da cintura de um canto para o meio e do outro canto para o meio, para agora fechar o meu retângulo. Para já, essa vai ser a base do seu biquíni. Agora, em cima dessa base aqui, a gente vai construir o nosso modelo de biquíni, conforme você escolher o seu modelo, como é que você quer que seja. Se você quer que seja mais fininho, se você quer que seja mais arredondado, você vai trabalhar em cima dessa base aqui. Vamos lá. Eu vou fazer ele um pouco mais, arredondado e com uma pence, porque assim a gente fica com o busto mais à vontade. E não precisa franzir tanto aqui embaixo quando colocar o cordão. Como é que a gente faz isso? Aqui ao meio eu vou colocar uma pence de 3 centímetros de largura. Esses 3 centímetros eu vou colocar 1,5 para um lado da linha, 1,5 para o outro. E para cima da pence eu vou colocar 6 centímetros. Vou fechar aqui a minha pence. Esses 3 centímetros a gente tem que compensar aqui na lateral. Eu vou colocar 1,5 centímetro para cá, 1,5 centímetro para aqui. Para um lado e para o outro. E vou unir o traço que já existe. Pronto. E agora aqui nas pontas, para não ficar com esses bicos, eu vou subir 1,5 centímetro para poder dar uma curvada, né? É uma arredondadazinha para que ele não fique com pontas. Eu vou puxar esse ponto de 1,5 até a ponta da pence com a régua curva. De um lado e do outro. Essa pence vai ser apertada e vai compensar esses 1,5 centímetro que eu coloquei de cada lado com o que a gente vai tirar na pence. Agora aqui na lateral, se te incomoda que ele fique muito reto, quer que ele fique mais arredondadinho para poder ficar mais arrumado no seu busto, você vai chegar com a régua curva, leve,
Se você não tiver uma régua, você pode fazer mesmo na mão, certo? E vai puxar esse ponto até esse, com a régua curva. Fazer uma barriguinha. Que isso vai ajudar para que o busto fique mais arrumadinho aqui, sem precisar que fique puxando. Pronto, feito o nosso biquíni. Eu vou agora ao redor dele por a margem de costura. O nosso biquíni agora é o último traço que a gente fez, certo? Os últimos traços. Vamos lá por a margem de costura agora. Você põe na margem de costura 1 centímetro ou 1,5. Dependendo da sua experiência de costura, se você já sabe costurar, já tem jeito para costurar, já tem uma boa coordenação motora, você pode colocar 1. Se você prefere, se você acha que corta muito quando vai costurar, coloque 1,5 para poder ficar mais à vontade para você costurar a sua peça. Nesse traço vermelho é onde a gente vai cortar o nosso biquíni. Agora eu vou colocar aqui as informações que você precisa para tirar as medidas dos cordões, certo? Esse biquíni eu coloquei na medida real. É um biquíni que não vai ficar muito justo, ele vai ficar mais confortável, certo? Mas se você quiser que ele fique menor um pouco, você diminui um pouquinho as suas larguras. Diminui 4 centímetros na altura e na largura, para que ele fique mais apertadinho. Mas a ideia desse vídeo foi mais para quem tem o busto muito grande e gosta de estar com o busto bem coberto e quer um biquíni sob medida que às vezes não acha no mercado. Então, agora eu vou colocar informações dos cordões. O cordão do ombro, esse cordão aqui, esse daqui, você vai precisar de 50 centímetros para cada cordão. 2 vezes. Você vai cortar uma largura de 3 centímetros, vai unir os 3 centímetros na corticose e vai desavessar. 2 vezes 50 centímetros. Aqui embaixo a gente vai precisar colocar um pouco mais 1,5 centímetro. Aqui, ao invés de ser 1,5 centímetro, você vai colocar 3 centímetros. Então, eu coloquei 1,5. Vamos aumentar para 3 aqui, a margem de costura, que será o túnel que a gente vai fazer aqui. Os cordões que você vai passar por baixo do seu busto, você vai precisar de um contorno da sua cintura, o contorno real da sua cintura. Vamos supor que sua cintura seja 80. Você vai colocar o contorno da sua cintura, 80, mais 40, que é a metade, ou seja, uma cintura e meia. Para o cordão daqui, ok? Tá feito o seu biquíni sob medida. Também nessa mesma modelagem, você pode alterar dentro desse primeiro triângulo que a gente fez e fazer o seu modelo como queira. Vamos cortar a nossa modelagem. Eu vou pôr essa informação aqui que eu cortei fora. Tá feito a nossa modelagem base de biquíni. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário e continue seguindo a gente aqui. Tchau!